Olá, tudo bem? Vamos falar de Cruzeiro, né? Bom, é isso aí. Vamos começar mais um comentário. E a gente vai começar com o resultado de quarta-feira. Cruzeiro final, Cruzeiro 1, Flamengo 2. Cruzeiro eliminado nas oitavas de final da Copa Libertadores da América. As estatísticas do jogo, começando aí, só para a gente começar a falar sobre essa partida, e eu vou aprofundar bastante nessa situação aí, nesse tema, tá? Tivemos alguns dados aí que são claros sobre a superioridade do Flamengo no jogo. Aliás, foi superioridade, né, na partida praticamente inteira. Tem alguns aí que estão dizendo que o Cruzeiro teve o segundo tempo, que o segundo tempo foi do Cruzeiro, mas é um exagero muito grande afirmar isso, porque a verdade é que não foi. O Cruzeiro teve, desses 180 minutos, talvez, se eu for aqui for bastante generoso, 20 minutos em que o Cruzeiro teve superioridade. O Cruzeiro jogou melhor, teve o controle melhor da partida. Das duas partidas, né, juntando aí os 180 minutos. 20 minutos, eu acho que eu ainda estou sendo generoso. Talvez 15 minutos do primeiro jogo, 15 minutos do segundo jogo, 5 minutos, aqueles minutos ali que o Cruzeiro empatou a partida. Fez 1-0 aqui no Mineirão, né, e depois rapidamente sofreu o gol de empate, e vem aquele monte de lero-lero, que bola parada, blá blá blá. O Flamengo ia empatar aquele jogo no Mineirão com bola parada, sem bola parada. De qualquer forma, o Flamengo não ia sair daqui com a derrota, porque há um problema sério com esse grupo de jogadores do Cruzeiro. Eles não sabem ganhar jogos, eles não sabem ganhar jogos decisivos. O problema que me parece um câncer dessa nova fase, porque já aconteceu na Sul-Americana, final de Sul-Americana contra o Racing, pipocaram, semifinal da Copa do Brasil ano passado contra o Corinthians, pipocaram aqui e pipocaram lá. Mas o Cruzeiro ganhou lá, o Cruzeiro já estava ganhando 2-0, aí resolveu pipocar, tomou um gol, foi para os pênaltis, pipocou de novo, foi eliminado. E agora o Flamengo é a mesma coisa. Como eu disse, 180 minutos do Flamengo, tirando 20 minutos, o restante foi do Flamengo. Sem exagero, sinceramente, sem exagero. Comparando os dois tempos aí, estatísticas de números, é claro para todo mundo a superioridade do Flamengo. E não vou nem, a gente não está nem entrando em discussão aqui sobre a superioridade do Flamengo, porque ela foi óbvia. Eu acho que o Flamengo foi superior porque o Cruzeiro deixou o Flamengo ser superior. E isso nos dois jogos.
Olha a quantidade de finalizações no primeiro tempo do Flamengo. Olha a quantidade de finalizações que eles tiveram. Posse de bola. Aí no segundo tempo, o Cruzeiro teve até mais posse de bola. Aquela posse de bola que eu já reafirmei aqui várias vezes, posse de bola estéreo. Finalizações praticamente as mesmas. Esse XG aí, ó, significa, em termos técnicos aí, chance de gol, né? Oportunidade de gol ali, quem mais próximo chegou de fazer gol, tal. Diferença também muito superior do Flamengo. São números que vão mostrando o quão esses jogadores desse elenco titular, reserva, se mostraram inferiores ao adversário. E o pior de tudo é que a própria diretoria coloca isso assim às claras. Chega numa entrevista o presidente da SAF, o dono da SAF, e diz simplesmente que o Flamengo foi superior e blá blá blá, e blá blá blá, e blá blá blá, e que vai torcer pro Flamengo. São coisas assim que, sabe, é melhor você evitar microfone para falar certas coisas. Agora a frase, o contexto aqui, se você pegar, a frase que escancara o vitimismo de alguns, da diretoria principalmente, que eu estou me referindo diretamente à diretoria, porque a torcida não, a torcida do Cruzeiro é fantástica, a torcida do Cruzeiro lotou o Mineirão, colocou mais de 60 mil no Mineirão, vai colocar de novo terça-feira, sem esse time merecer, sabe? Que eu acho que a torcida tem que ir mesmo, e tem que apoiar. Mas sábado, a mesma coisa, já temos pelo menos aí 30 mil ingressos já vendidos. Esse time não merece isso. De novo contra o Flamengo. Só que é Brasileirão e a gente tem que pensar à frente. E o lugar de protestar, na minha opinião, sempre vai ser arquibancada. Nunca vai ser deixar de ir ao estádio ou retirar o sócio torcedor. De jeito nenhum. Porque é o clube. Não são as pessoas que estão no clube. Não é a diretoria, não é a comissão técnica, muito menos os jogadores. É o clube. Porque cruzeirense de verdade é o torcedor. O restante não. Ah, mas o Pedro Lourenço, ele é cruzeirense. Mas certas coisas que a gente vê que, pô, o cara me vem. A gente tem que agradecer muito ao Pedro Lourenço, tem que agradecer muito ao Ronaldo, mas o cara me vem numa entrevista e diz assim: a gente, logo que viu o sorteio que ia jogar com o Flamengo, a gente viu que ia ser difícil. É a mesma, traduzindo o que ele disse. Logo que a gente viu que ia pegar o Flamengo, a gente sabia que ia perder. A gente sabia que ia ser eliminado. Traduzindo o que ele falou. Que é um vitimismo, é um sentimento de impotência, como se o Flamengo fosse insuperável. O Vitória eliminou o Flamengo da Copa do Brasil. O Flamengo foi eliminado, foi derrotado várias vezes aí nesses anos. É claro, é um grande time, né? Quando se pensa, quando eu já falei aqui várias vezes, clube que quer ser campeão, levantar a taça, tem que tirar o escorpião do bolso, sim. Não ficar com essa coisa de, sabe, nós não vamos entrar em leilão, não vamos entrar em leilão. Não, o clube lá, o caso do Brian Rodrigues, que seria uma contratação realmente mais de peso. Vamos ver aqui. Expectativa versus realidade que eu montei aqui. Olha só, a expectativa, Igor Júlio, onde é que foi parar o Igor Júlio? Começou, tratativas, conversa daqui, conversa dali, nada. Alexander Barbosa, zagueiro, grande zagueiro, está jogando hoje no Palmeiras. O Palmeiras foi lá, investiu, levou. Santiago Souza foi pro Vasco. Aliás, o Vasco ontem fez uma grande partida e eliminou o Olímpia do Paraguai da Copa Sul-Americana. Parabéns ao Vasco, que está investindo também. O Gregory, falou tanto do Gregory. Quem que veio no lugar do Zé Lucas, um menino de 18 anos, para jogar um jogo decisivo contra o Flamengo? Aí os caras me trazem também, aí, me falaram de John, foi consultado. Quem que estava aí? Quem que ficou aí? Matheus Cunha. Já tinha sido contratado. Ele está nessa listagem aqui, mas ele é que estava aí. Aí não.
Nós temos agora um goleiro que entrou para socorrer o Matheus Cunha, que estava completamente perdido, que é o Otávio, e agora o Otávio virou o goleiro dos goleiros. Né? E tanta gente falando, ah, precisa de goleiro, mas não, porque goleiro, coisa, não gastar dinheiro com goleiro, não. Tá aí, ó, contra o Flamengo, saída de bola horrorosa, chute para lateral, entrega de bola no pé do adversário, o Flamengo no primeiro tempo inteiro. Primeiro tempo do Flamengo, 15 finalizações. Isso é finalização de um time grande para um time de Série C. 15. E aí você vê aí, ó, Gregory. Falou tanto no Gregory, que era sim um grande jogador para vir. Zé Lucas veio. O goleiro John, Matheus Cunha foi mantido. Aí manteve-se o Otávio. Acabei de falar aqui. Aí me falou, teve sondagem o Luiz Henrique. Quem que veio? Gabriel Peck, Wesley, João Costa. Nessa listagem aí você pode colocar o tal do Lúcio Rodrigues. São jogadores que não ganharam nada na carreira. O que o Wesley ganhou na carreira? O que esse João Costa, é João Costa, né? O que o João Costa ganhou na carreira? Nada. Gabriel Peck, esse Lúcio Rodrigues que jogou anteriormente no Bahia, ganhou uma Copa do Nordeste e um Campeonato Baiano. Talvez o principal título dele foi o Campeonato Uruguaio, que é uma baba. Mas o Campeonato Uruguaio é horroroso. Mas é horroroso, é pior, muito pior do que o Campeonato Argentino, em matéria de qualidade. Me traz esses caras, quer dizer, é uma coisa entre expectativa e realidade. O Cruzeiro sempre com o mesmo papo, isso tem anos, o mesmo papo. A gente não entra em leilão. A gente não disputa pro jogador, faz a proposta, quer bem, não quer bem. Eu não sei nem como é que eles trouxeram o Gerson. Porque não apareceu ninguém para competir. Se aparecesse um outro clube, não. Se aparecesse o Palmeiras, se aparecesse o Flamengo, não. A gente não entra em. E fica esse papinho. O Botafogo foi campeão da Libertadores em 2024. E foi campeão brasileiro no mesmo ano, trazendo Almada, trazendo Saverino, trazendo Luiz Henrique, jogadores para decidir jogos. O Luiz Henrique arrebentou na final e foi o grande responsável pelo título do Botafogo, tanto na Libertadores como no Brasileiro. E aí os caras me trazem aqui João Costa, Lúcio Rodrigues, Zé Lucas, tudo promessa, algumas promessas e outras realidades que já não. Gabriel Peck, beleza aqui, Gabriel Peck, com todo o respeito, aconteceu aquele fato lamentável lá quando no Internacional, mas o que o Gabriel Peck fez o jogo inteiro? Não correria para lá e para cá, não arranjou nada, e mas seria isso com o Flamengo, do mesmo jeito, se tivesse continuado. Então, fica aquela coisa que é uma diretoria assim. Se espera alguma coisa, vai contratar, não contrata. Aí traz esse bando de jogadores. Não adianta você pegar 30 milhões de euros e investir em 15 jogadores que não vão resolver nada, quanto o outro time lá traz 2 e resolve, e é campeão, levanta a taça. Quanto que o Cruzeiro perdeu ao ser eliminado nessas oitavas da Libertadores? Quanto que o Cruzeiro vai perder se for eliminado da Copa do Brasil? E é clássico é clássico. E vice-versa, né? Pode ser eliminado, vai vir com a mesma ladainha. Nós lutamos, nós jogamos. Não, é jogador fraco, é jogador que não decide. Matheus, o nosso camisa 10 aí, Matheus Pereira, todo jogo decisivo some, desaparece de campo. A gente viu ontem que o Memphis entrou no Corinthians contra o Rosário. Aliás, o show da torcida do Corinthians também, né? Lotou o Itaquerão e fez uma festa realmente espetacular. O cara entrou, no primeiro lance, botou a bola na área, gol, dominou. Corinthians classificado. Caras assim, são caras desses. Por isso o Corinthians brigou tanto, lutou tanto, e está gastando uma grana pesada para manter o cara, porque o cara passou o Corinthians para as quartas de final de Libertadores. E quando nós temos aqui quem? Bruno Rodrigues, vamos esperar o Bruno Rodrigues sair do banco e resolver o jogo. Vai resolver aonde? Onde que Bruno Rodrigues, João Costa, Lúcio Rodrigues, Arroio, vai
Vai resolver alguma coisa pro Cruzeiro? Classificação pro Cruzeiro? Onde? Se Matheus Pereira não jogou nada. Não jogou nada. Nós temos aqui falando, não adianta. É sempre a mesma ladainha, a mesma história, sabe? É complicado pra caramba. Olha as atuações individuais aí, só nota. Ô, gente, assim, também Arthur Jorge deu uma nota baixíssima. Deveria ter entrado, sim, agora é fácil falar, já. Não, mas todo mundo falou isso. Jogador titular na lateral direita não é o Willian, nunca foi e nunca mais deve ser. Lateral direito, titular do Cruzeiro, é o Fagner, ainda mais para um jogo contra o Flamengo e o Maracanã. Erro! O Willian entregou, os 2 gols foram em cima dele, os 2, o incompetente Willian, que eu estava defendendo aqui uns vídeos atrás, aqui anteriores, que tinha melhorado, mas na hora de realmente, como se diz aquela coisa, na hora que tá valendo, o cara some. O cara é essa baba no campo. É o Willian. Esse Rojas não deveria ter começado o jogo, deveria ter entrado com o Vidalba. Marcação também. Então, erro também do senhor Arthur Jorge. Não vamos isentar ninguém aqui, não. Eu não sou contratado do Arthur Jorge para defendê-lo aqui, não. Erro dele também. Né? Deveria no segundo tempo, podia ter entrado. Tá perdendo o meio de campo completamente. Perdendo o meio de campo. Aí quem entra nesse time do Cruzeiro aí? Ele só entra no segundo tempo com o Fagner, o Lúcio Rodrigues, o Bruno Rodrigues e o João Costa. Pra que você vai entrar com o Bruno Rodrigues? Você tem o meio de campo perdido. Lucas Romero, a pior partida do Lucas Romero desse ano, a pior partida do Gerson desde que chegou, sumiu dentro de campo, desapareceu. Matheus Pereira nem falo mais. Porque jogo decisivo ele também desaparece. Não é aquele jogador que a gente teve de um Alex, que a gente teve aí um camisa 10 que a gente teve tantas épocas, nos anos 90 aí, com o Boiadeiro. Jogador que pegava, colocava a bola debaixo do braço, é aqui, é agora, eu vou decidir, é o meu jogo, é o meu espaço. Não, Matheus Pereira desaparece no campo, toquinho para aqui, toquinho para ali de lado. Meio de campo perdido, tinha que ter entrado com o Lucas Silva, para tentar ganhar o meio de campo, recuperar a bola, manter a bola. Não, perde, é toque, entendeu? Meio de campo completamente ineficiente, e o Flamengo dominou, voltou a dominar e fez o segundo gol. Então erros já, assim, eu tô cansado de falar dessa diretoria amadora, que traz somente jogador bagre. Quando não é jogador bagre, é ex-jogador. Quando não é ex-jogador, é menino, para resolver questões de homens. Libertadores, gente, não é à toa que a canção diz: Libertadores é raça, Libertadores é campeonato pra gente grande, não é pra menino. Não é pra menino, não é pra gente que não tem DNA de vencedor, que é o senhor João Costa, Lúcio Rodrigues, Bruno Rodrigues, e etc. Desses caras que vieram aí, não vão resolver. Quando finalmente vai vir o Brian Rodrigues, um jogador que realmente vai chegar e vai. Coisa nenhuma. A gente não entra em leilão. Então, beleza. Fica aí disputando o título, sendo eliminado em oitava de final de Libertadores, quarta de final de Copa do Brasil. Continua desse jeito, tá muito bom. Perdendo milhões e milhões de arrecadação, de bilheteria do Mineirão, que se passasse com certeza é mais de 60 mil no Mineirão. Uma premiação altíssima, perde. Mas você sabe por quê? Porque não tem coragem, não quer bancar. Só quer disputar. Se for só para disputar campeonato, gente, avisa a torcida. Avisa a torcida. Tem gente que saiu de casa aí, ó, recebe salário mínimo, mal tem condição de deslocar direito pro Mineirão, tá indo no peito e na raça para apoiar esse time em 90 minutos para essa baba aí dentro de campo. Tem que responsabilizar todos os jogadores, titulares e reservas, comissão técnica, treinador e principalmente a diretoria. Eles têm que ser responsabilizados, porque vergonhoso o que a gente viu quarta-feira, vergonhoso. Eu não vou entrar nesse assunto de ficar aqui mostrando erros de diretoria,
desde Gabigol, agora tá pagando salário milionário pro cara jogar no outro clube, Dudu, salário milionário para jogar em outro clube, Chico da Costa, que tá aí treinando e recebendo dele, porque ó, pra ele tanto fez, tanto faz, ele vai todo dia pra casa dele, ele volta rindo à toa, ganhando a fortuna que ele ganha pra ficar treinando. Quem não queria uma vida dessa? Mas a incompetência de vocês que colocaram o dedo aqui, que trouxe esse baba, que nunca jogou um minuto pelo Cruzeiro, um minuto que prestasse, é culpa de vocês. Então segura o dinheiro, esse é o dinheiro que vocês economizam para trazer o Luiz Henrique, né? Para trazer o Igor Júlio, para investir pesado e trazer o Alexander Barbosa, que é um zagueiraço, um Sousa no meio de campo, um Gregory, um goleiro de verdade que é o John. Para vocês trazerem tá aí serem eliminados, vocês serem eliminados. Mais uma competição, agora vai ficar naquela ladainha de vão brigar agora para ficar entre os quatro, ano que vem o quê? Para fazer isso aí de novo? Esse papelão? Diretoria amadora. O Campeonato Brasileiro está aí, a gente já falou sobre essa situação, né? O Cruzeiro se mantém na quinta posição e agora tem a rodada 24ª rodada do Brasileirão, começa amanhã, dia 22, né? Fluminense e Remo se enfrentam às 16 horas. Parabéns para o Fluminense pela classificação. Mais uma vez o Fábio. Fábio é um goleiraço. Vai fazer 50 anos daqui a pouco aí, ó. Muito melhor do que muitos que estão por aí jogando. Muito melhor. Às 18h30, Internacional do Atlético. Tem que parabenizar o Atlético Mineiro aqui também pela classificação. Porque eu estou ouvindo muita gente falando, mas foi sobre o Bragantino. O Atlético se classificou. E se classificou dentro de campo. Se classificou jogando na raça. O que sobrou no Clube Atlético Mineiro nesse jogo contra o Bragantino, faltou no Cruzeiro, está faltando em tudo que é decisão do Cruzeiro. Por esses jogadores que estão aí. Responsabilidade dessa comissão que errou na hora de colocar em campo, na hora de trazer a responsa para esses caras aí, pela importância do jogo histórico que foi quarta-feira, e responsabilidade dessa diretoria, que trouxe um bando de bagre e um bando de amador. Jogador que não tem DNA de vencedor. Eu vou mostrar, eu faço questão de novo mostrar os jogadores que vocês ficaram consultando aí, ó, e ficou no blá blá blá. Igor Júlio, Alexander Barbosa, Santiago Sousa, Gregory, John e Luiz Henrique. Para não falar do Brian Rodrigues também. Entre outros que ficaram aí sondando. Essa sondagem dessa diretoria é aquela sondagem que vai meio metro e para. Não vai entrar em leilão. Então não entra, continua nessa trilha aí miserável aí. Disputar campeonato. Mais uma vez, parabéns ao Atlético, né? A classificação vai ter Atlético e Santos nas quartas de final da Sul-Americana. Com certeza, dois grandes jogos. E aí o Cruzeiro recebe o Flamengo, né, novamente às 20h30. Esse jogo de sábado eu não estou esperando muita coisa também desse jogo também não. Tiver vergonha na cara é vencer sábado, amanhã, né, às 20h30, vencer e vencer terça. E se tiver vergonha na cara desses caras aí, esses jogadores aí. No domingo, a rodada se encerra com Vitória recebendo aí o clássico Bavi, ou Vibá, às 16 horas, também às 16 horas o Bragantino recebe o Grêmio, em Bragança Paulista, também às 16 o Palmeiras recebe o Vasco, jogão também. O Vasco tem que manter o pique, né, da Sul-Americana, porque o Brasileirão precisa urgentemente sair de onde está, a situação dramática do Vasco, vice-lanterna. A Chapecoense às 18h30 recebe o São Paulo. Outro que tem que receber os parabéns aqui, classificado da próxima fase da Sul-Americana, vai pegar o Boca, grande jogo, hein? Grande de 2 partidas para a gente assistir aí. O Santos recebe o Mirassol também às 18h30. Às 19h30 tem Curitiba e Corinthians. Parabéns ao Corinthians, parabéns ao Diniz pela classificação ontem. Memphis Depay, jogador que decide, é isso aí que clube grande pensa. É isso aí. Não é jogadorzinho meia boca não.
E às 20 horas tem, fechando a rodada, Botafogo e Atlético Paranaense. O Botafogo muito mal também, né? Foi eliminado, muita confusão. E o Atlético Paranaense que vai lutar para voltar aí aos bons momentos, né, do Campeonato Brasileiro. Só para matar uma coisa aqui, para encerrar essa discussão, porque também está me dando uns calos que eu vejo tanta gente falando, usando rede social para falar foi gol, não foi gol, se tivesse marcado gol, e aí fica, é um direito da dúvida, a bola entrou completa, porque a bola, pela regra, ela tem que entrar completamente, ela não pode estar isso aqui em cima da linha, isso aqui, não pode, ela tem que estar uma distância mínima que separe a linha do gol. Então, se foi ou se não foi gol, também não me interessa, porque sendo gol, mesmo marcando gol, o Cruzeiro ia perder do mesmo jeito. Esse time que está aí, eles iam, se o Cruzeiro fizesse 3-0 no primeiro tempo, ia tomar 4-3 no segundo, porque é um time de bananas, é um grupo de bananas, é um grupo de pipoqueiros. Pipoqueiros. Eu vou fazer questão de, eu já estou o ingresso para ir terça-feira, e se eu for comprar um balde de pipoca, eu vou fazer questão de jogar. Eu quero ver, como eu disse, a obrigação ganhar amanhã do Flamengo e a obrigação ganhar terça-feira. Porque senão, ó, tá? Me ajuda aí. Foi gol, não foi gol, foi gol, não foi gol, não interessa. Atuação pífia, atuação horrorosa, os caras que tem que pôr a mão no peito e falar aqui é comigo, não, mais uma vez desapareceram, mais uma vez. Eu disse aqui, Sul-Americana de 2024, fracasso, pipocaram na decisão contra o Racing, pipocaram contra o Corinthians os 2 jogos no ano passado, pelas semifinais da Copa do Brasil, que estava na mão do Cruzeiro, que tinha um time melhor do que o Corinthians, tinha um time melhor do que o Vasco, estaria com a taça na mão. Pipocaram. E não vem dizer que foi o Gabigol só não. Não é só ele o responsável, não. O responsável foi todos os jogadores que estavam em campo e que na hora de decidir, quando estavam ganhando de 2-0, pipocaram, tomaram o gol e foram para os pênaltis. Então, pipoca. Pipoca para vocês. E agora contra o Flamengo de novo. 180 minutos, como eu disse, salvou 15 ou 20 no máximo do Cruzeiro. O restante foi do Flamengo. Pipocaram. Vamos mudar de assunto para fechar o vídeo, né? Série A do italiano começa amanhã, cobertura aqui no canal. A gente vai ter um vídeo aí na terça-feira, a gente volta para falar sobre a rodada. E também do inglês. Vamos ver aqui, ó, os jogos de amanhã, antes da gente abordar o último assunto de hoje, que é a Série A italiana. Hoje já temos aí, né, começando o campeonato inglês, a Premier League, a liga mais cara do mundo, né, mais rica do mundo. Às 16 horas, tudo aí horário de Brasília, ok, gente? Ó, Arsenal e Coventry City, é o atual campeão contra o clube que subiu da segunda divisão, né, um dos clubes. E amanhã temos Hull City versus Manchester United, às 8h30 da manhã, horário de Brasília. Nottingham e o Leeds, às 11h. Everton e o Crystal Palace, jogaço, hein? Às 11 da manhã, também às 11h. O Ipswich, outro grupo que está subindo da segunda divisão, versus Sunderland. E fechando o sábado, o Brentford, o Brentford, que é do nosso ex-centroavante aqui, né, que jogou a Copa, contra o Tottenham, outro jogão, 13h30. Domingo, 3 partidas. O Brighton e Hove recebe o Aston Villa, jogo às 10 da manhã. Também às 10 da manhã, o Manchester City de Haaland versus o Bournemouth. E às 12h30 tem Newcastle e Liverpool, outro jogaço. Na segunda-feira, fechando a rodada, o Fulham recebendo o Chelsea às 16 horas no horário de Brasília. Na Série A italiana, que nós vamos acompanhar mais afinco, né? O Udinese recebe o Como, esses jogos de amanhã, começa amanhã. Udinese e Como, do Kaique, às 13h30. Inter, a Internazionale, recebendo o Monza, às 13h30. Gênova e Napoli, jogos às 15h45, também às 15h45 de amanhã, Parma e Cagliari. No domingo, mais 4 partidas. O Frosinone recebendo a Juventus, às 13h30, também às 13h30 o Veneza
ou Venezia, se você preferir, versus Lecce. Atalanta, às 15h45, perdão, recebe o Sassuolo. E a Torino recebendo o Milan também às 15h45 do domingo. A segunda-feira, duas partidas vão encerrar a primeira rodada da Série A italiana. A Bolonha recebendo a Lazio às 13h30 e a Roma recebendo a Fiorentina às 15h45. Repetindo, todas essas partidas aí, os horários aí são os horários correspondentes ao horário de Brasília, tá? Para você ficar inteirado. Vamos falar de Série A italiana então. É isso aí, lindíssimo, sobre aí o som lindíssimo do hino italiano. Vamos falar hoje sobre os desafios que o campeonato italiano se recuperando aos poucos. Vamos falar sobre os desafios do campeonato italiano, dos italianos aí, né, para essa temporada, ok? Vamos começar os desafios para eles retomarem o caminho aí da histórica italiana. Vamos começar aqui falando sobre a situação deles. Você vê aí na tabela sobre a média de idade. O primeiro tema que a gente traz aqui, ó, vamos lá. Os times italianos têm muitos estrangeiros. Isso prejudica os jovens jogadores italianos, porque é como cortar as asas de um pássaro. As diretorias dos clubes preferem comprar um francês ou um suíço porque são mais baratos. Fatores como os já citados afetam a seleção italiana e prejudicam a atratividade do torneio local. Muitos jogadores estrangeiros a preços mais em conta, vamos dizer assim, e menos chances para as bases. E isso, é claro, enfraquece também a seleção italiana. E o resultado disso aí, a gente está vendo, porque a Itália já está a 3 Copas do Mundo fora da disputa, né, fora de uma Copa do Mundo. Então é uma situação muito, muito ruim. A Itália teve em 2024-25 a pior média de gols por partida das 5 principais ligas da Europa, atrás de Alemanha, França, Inglaterra e Espanha. E aí, o Roberto Baggio, aquele Roberto Baggio da Copa de 94, ele estava como diretor técnico, então, da Federação Italiana de Futebol. E ele redigiu um extenso relatório buscando inovações na estrutura do futebol do país. No entanto, foi ignorado e acabou deixando o cargo em 2013. Ele que entrou ali um pouco antes, né? Alegando que não o deixaram trabalhar. Apresentei meu projeto em dezembro de 2011, 900 páginas, mas eles continuaram com palavras vazias. E eu não gosto de ficar apenas sentado em uma cadeira, mas de fazer coisas. Portanto, relutantemente decidi sair, disse Baggio à televisão italiana em 2013. Né? E você vê o quadro aí, a média de idade, né? Inter de Milão, 30 anos, atual campeã, né? E a Napoli, que foi a vice-campeã, a média de idade, 29 anos. 68% dos jogadores do campeonato italiano são estrangeiros. Problema sério nesse caso aí. Nos últimos 15 anos, 50 estádios foram construídos na Europa, com um investimento de cerca de 20 bilhões de euros. Nesse período, apenas 13 estádios foram modernizados na Itália. Então, um investimento aí também baixíssimo na questão estrutural, né, dos estádios propriamente ditos aí da Série A. E aquele mesmo problema que a gente falou, os jovens, né, os poucos jovens italianos lançados. Se em outras épocas os clubes italianos atraíam grandes estrelas em seus auges, atualmente isso só acontece em fases finais de suas carreiras. Na atual temporada, por exemplo, o Napoli contratou Kevin De Bruyne, de 34 anos e em condições físicas abaixo do ideal, enquanto o Milan teve o reforço de Luka Modric, aos 40 anos de idade. Os veteranos aí saem, como disse, sai mais barato, mais em conta, mas acabam por enfraquecer essa sequência do campeonato italiano, né, dos clubes italianos. Das 20 escalações com maior média de idade da atual edição da Liga dos Campeões, 9, ou seja, quase a metade, foram de times italianos, né, a maior média de idade.
Mais precisamente, 6 da Inter, média de 30 anos no time titular, atual campeã italiana, e do Napoli, média de 29. O campeão italiano da última temporada e o atual líder do torneio nacional pouco apostam em jovens jogadores. E o futebol italiano também utiliza muitos estrangeiros, 68%, como já dissemos, dos jogadores que atuaram no atual campeonato italiano são, isso aqui é os números do ano passado, né, da última temporada, são nascidos em outros países. E isso não é de hoje. A Inter de Milão, em 2010, o último time da Itália a ser campeã da Champions, tinha uma escalação com 11 estrangeiros. Aí você conta aí, ó, vai contando aí, ó, Júlio César, Maicon, né, Lúcio, Samuel, Chivo, Cambiasso, Zanetti, o Schneider, Pandev, o Eto'o e o Diego Milito. Todos jogadores estrangeiros, né? Jogadores estrangeiros assim, que fizeram parte dessa época aí. A mudança de cenário aconteceu no início da década de 2010, quando a UEFA aprovou o projeto do Fair Play financeiro, controle de saúde econômica dos clubes. A partir desse momento, os donos de clubes como Internacional e Milho passaram a não mais poder injetar dinheiro nos clubes. É uma lei, esse fair play econômico aí, financeiro, que foi criado exatamente para, vamos dizer assim, obstruir quantias que possam ser provenientes de forma ilegal nos clubes. E isso poderia... a gente falou muito disso aqui também, na questão da máfia italiana, dinheiro sujo, digamos assim. Mas são os donos dos clubes, mas não se sabe de onde vem esse dinheiro. Então os clubes teriam que ter mais uma autossuficiência e, é claro, todo o dinheiro investido nos clubes teriam que ter proveniência. Por isso é que as autoridades italianas investiram pesado nisso aí, a partir da criação do fair play financeiro. A grande carência do futebol italiano também se percebe nos estádios, que estão defasados e obsoletos. Um exemplo para se opor a isso, aí um exemplo positivo, é o da Juventus, com seu estádio mais moderno. Entre 2012 e 2020, a Juventus venceu todos os italianos. Um estádio de alto nível é capaz de gerar grandes impactos financeiros para um clube, entre valores de bilheteria, eventos extras e o naming rights, direitos de nome, né? Levantamento feito em 2013 e 2014, comparando a arrecadação de grandes clubes europeus, escancarou a diferença dos italianos para os ingleses, por exemplo. Fizeram um comparativo. Enquanto o Chelsea recebia em média 78 euros por assento em suas partidas, Arsenal 69 e Liverpool 64, Milan e Inter de Milão recebiam entre 12 e 11 euros em média, respectivamente. A Juve, já com seu estádio, arrecadava 37 euros por ingresso, diminuindo a distância aí para os clubes ingleses, que são os grandes arrecadadores, é o grande futebol mais caro, mais rico da Europa, na atualidade. Então, fechando todo o assunto, a Itália tem esse desafio. E no último vídeo eu estava falando também sobre a Euro. Daqui a 2 anos, 2028, teremos a Eurocopa, que está marcada, por enquanto, para a Turquia e a Itália. Só que a Itália está correndo contra o tempo, modernizando. Tem que modernizar pelo menos 5 estádios para poder receber a Eurocopa. Senão, a UEFA vai bater o martelo e a Eurocopa só vai acontecer na Turquia, porque a Turquia já está pronta, com estádios modernos, para receber a Euro, como é uma exigência da UEFA. E como a gente sabe, na Copa do Mundo também é uma exigência também da FIFA, ter realmente condições de receber um mega evento como é a Eurocopa. Bom, no mais, vou encerrando aqui mais esse vídeo, agradecendo mais uma vez todo mundo que esteve aí acompanhando, e pedindo mais uma vez, deixe seu like, compartilhe, sempre muito importante o like, tá? Aviso você que gostou do vídeo, deixe seu like, que é importante para o canal. E se você ainda não é inscrito, também, se inscreva no canal também, que é importante para a gente, tá bom? A gente volta então no próximo vídeo, após, aí vamos falar do jogo contra o Flamengo
E as expectativas para o grande clássico de terça-feira entre Cruzeiro e Atlético Mineirão, 21h30, Copa do Brasil, jogo 1, jogo de ida, se você preferir, das quartas da Copa do Brasil. Como eu disse aqui, vergonha na cara, né? Resposta tem que ser dada para ontem, né? Mas mais propriamente dito para amanhã. Vencer amanhã e vencer terça é obrigação desses caras aí, desses jogadores aí. Obrigação. É uma questão de honra as duas vitórias. Ok? Quanto à torcida, eu só posso sempre aqui, usando esse espaço, dizer, sempre parabenizar, né, a torcida do Cruzeiro, porque é incomparável, é uma torcida sensacional, mas parabenizando também ontem a grande festa da torcida do Corinthians, né, que fez uma grande festa e foi, com certeza, uma das grandes responsáveis aí pela classificação do Corinthians às quartas da Libertadores. A torcida e o cara que entrou e mudou, como eu disse. Se vai contratar, contrata alguém para mudar a história do jogo. E não apenas para entrar, simplesmente e para ficar correndo de um lado e para o outro, como eu vi acontecendo contra o Flamengo. De nada adiantou, o Flamengo passou, milhões foram arrecadados e o Flamengo continua aí no mesmo caminho de vitórias, porque todo ano Flamengo e Palmeiras sempre estão muito bem financeiramente, sempre estão nas cabeças, exatamente por isso. Investimento. Se você quer levantar taças e passar de fase faturando muito, você tem que investir também. Se não fizer isso, vai contratando um jogadorzinho aí, ó, meia boca. Você vai ver onde vocês vão chegar. Muito obrigado mais uma vez, até a próxima.